E aí galera, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Ian Dantas e faço Biologia pela Unesp no campus Ibiúcia, localizado na cidade de São José do Rio Preto. É com muito prazer que venho falar com todos vocês a respeito de um projeto de um grupo que faço parte, o GAMAT, que significa Grupo de Astronomia da Matemática. O projeto consiste em trazer um pouco mais de astronomia para aqueles que gostam dessa matéria. Sobre essa aula introdutória, nós viemos trazer um assunto que muitos de nós já pensamos. Afinal, o que melhor de introduzir sobre astronomia do que a nossa casa, o planeta Terra? Mais precisamente, nessa aula, vamos falar um pouco mais sobre a nossa casa, tal como o formato, o movimento que ela realiza e as influências que ela tem conjunto a outros corpos celestes sobre o nosso sistema solar, por exemplo. Aqui, eu vou trazer para vocês, nesse slide, alguns dos tópicos principais que traremos nessa aula. Como eu já disse, formas e movimentos da Terra, estações do ano e medidas de tempo que tudo isso traz. Tudo isso justamente com medidas, cálculos e também as influências, como já mencionado, dos corpos celestes. Inicialmente, com as formas e movimentos que a Terra possui, vou estar mencionando sobre um debate que não é tão recente assim, mas que vem se tornando ainda mais atual nos dias de hoje. Ele surgiu em torno de 300 anos antes de Cristo, mencionando e debatendo sobre a Terra ser plana, como uma folha sulfite, por exemplo, ou qualquer outra superfície plana que você possa observar, ou a Terra ser esférica, como esse pequeno exemplar. O fato da Terra ser esférica foi ganhando mais evidências e mais apoiadores à causa ao longo dos anos, como nos dias de hoje. Como, por exemplo, um forte dos pensadores que apoiavam a ideia eram Aristóteles e Arquimedes. Aristóteles, precisamente, pôde observar que a Terra fazia uma sombra curva na Lua durante um eclipse lunar. Isso era uma grande evidência, principalmente para a época, que a Terra na verdade não tinha nada de plana e que ela era esférica. Mais tarde, como eu já disse, Arquimedes obteve cálculos precisos para dizer que a Terra na verdade era esférica e ainda tirar de vez que ela não tinha realmente nada de plano. Assim, com o passar dos tempos, com o avanço da tecnologia e com o conhecimento tal como temos hoje, podemos dizer que na verdade a Terra não é nem um pouco plana e nem como imaginávamos, como era esférica. Afinal, como dizia a canção de crianças, a Terra também não é uma bola que rebola lá no céu. Afinal, o seu real formato é de um geóide. Ela não é nenhuma bola perfeita ou nenhuma esfera perfeita que fica no espaço sideral. Ela possui alguns pontos de maior concentração de massas. Por exemplo, podemos constatar que aqui no Brasil não tem tantas montanhas ou não tem tantas formações geológicas da mesma altitude que no Himalaia, que tem as maiores montanhas do mundo. Dado isso, concluímos que a Terra na verdade não é esférica nem plana, e sim um geóide. Agora, passando do formato da Terra para movimentos que ela realiza, já temos em mente que ela tem dois principais movimentos, da rotação e translação. Temos popularmente que a rotação condiz com a duração dos dias e a translação com o ano. A rotação ela é nada mais nada menos que o movimento que a Terra realiza em seu próprio eixo. Já a translação é o movimento que ela realiza em torno do Sol, a estrela do nosso sistema. A rotação, afinal, ela vai dizer a duração dos dias e ela pode variar um pouquinho. Já a translação vai ser geralmente um pouco mais constante e vai dizer também as estações do ano, que também mencionaremos um pouco sobre nossa videoaula. As estações do ano, como já vou falar, tiveram grande abordagem, principalmente pelos gregos, que tiveram um instrumento com a tecnologia que eles poderiam ter na época, chamada de gnomon. Esse grande instrumento, principalmente para a época, era nada mais nada menos do que uma haste fixada no solo, que de acordo com o Sol, a posição dele projetava uma sombra no solo, em diferentes posições,
Isso indicava, portanto, a hora do dia, com não tanta precisão, mas já era um grande avanço para a época. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, os gregos foram analisando que o Sol não tinha sempre a mesma trajetória, ou seja, ele não possuía sempre uma linha muito reta de leste a oeste, ou seja, ele podia variar um pouco para o leste voltado para o norte ou um pouco do leste voltado para sul, sendo no caso o nascimento e ao pôr dele. Com isso, eles puderam constatar novos conhecimentos sobre, principalmente, as estações do ano. Mas como assim sobre as estações do ano? Eles puderam observar que o Sol ele podia atingir um ponto máximo de distância do leste, ou um ponto máximo de distância do oeste. O dia que obtivera maior distância do ponto leste ficou conhecido como solstício. E no ano inteiro só haviam 2 desses dias, o solstício de inverno e o solstício de verão. Ambos os solstícios poderiam marcar uma nova estação. Isso já era um grande marco para o conhecimento. O solstício de inverno, portanto, ele marcaria o início do inverno. Ele, aqui no hemisfério sul, ocorreria dia 21 de junho, mais ou menos, podendo ter algumas variações. Já o solstício de verão, ele ocorre cerca de 21 de dezembro, marcando, portanto, o início da estação verão. Apesar de ter os dias 2, precisamente, que marcam a maior distância, também tem 2 dias precisos que marcam a principal ponto cardial, ou seja, o marco zero, o leste. O Sol vai se pôr precisamente no oeste e vai nascer precisamente no leste. Esses dias ficaram conhecidos como equinócio. Como o solstício marcarão a próxima etapa, principalmente do inverno e verão, o equinócio marcará a entrada da primavera e a entrada do outono. As principais diferenças, como já mencionado, entre equinócio e solstício é que o equinócio ele vai ser precisamente no leste e precisamente no oeste. Isso vai ter por consequência que nem dia nem noite será mais longo do que o outro, ou seja, ambos terão a mesma duração. Além de todas as outras estações e dias que já foi mencionado, temos as medidas de tempo que a observação astronômica pode nos dar e pode nos fornecer. Após um tempo de adoção do sistema agrícola pelos humanos, alguns povos antigos puderam perceber que os corpos celestes com o passar do tempo, eles tinham algumas influências nas produções. Agora, para ler o slide, eles perceberam que a periodicidade dos ciclos dos astros poderiam auxiliar no manejo das culturas. Assim, houve a necessidade de criar calendários, os quais podiam os dias baseados principalmente nos fenômenos observados no Sol e na Lua. Nos dias de hoje, para a nossa sociedade, utilizamos o calendário do Sol. Mesmo calendário que foi utilizado pelos romanos, por exemplo, pelo imperador Júlio César. Esse calendário ele se baseia no Sol e a posição dele em relação a outros astros e corpos celestes, precisamente constelações. Constelações que vamos abordar nas próximas videoaulas. No calendário solar, temos maior precisão com relação ao dia, mês e ano. A sua duração, com relação a um ano, temos 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. Devido ao nosso ano, representando no calendário solar, não ser um número inteiro, nós às vezes precisamos colocar precisamos nos virar de algum jeito. E há alguns anos precisamos colocar algum dia. Por exemplo, em 4 anos, por não termos um número inteiro, nós podemos completar tempo suficiente para formar um novo dia. Ano que fica chamado então de ano bissexto. Foi um grande prazer e espero contar com vocês nas próximas videoaulas. Aqui trago para vocês as nossas fontes e um belo adeus.